e seja bem-vindo. Obrigado. Licença. Aqui um pouquinho. E fica melhor para gravar, para a gente colocar no YouTube. Bom dia para todos. Sejam muito, muito bem-vindos. Acho que durante um tempo a gente vai ter que repetir essa frase. Como é bom estar aqui. Não necessariamente porque aqui seja um lugar diferente do que qualquer outro lugar que a gente sinta paz. Mas porque estarmos aqui, para nós, deve simbolizar a retomada do dia a dia normal, daquele cotidiano, da nossa rotina de vida. É claro que toda essa questão que ainda acabamos de viver da pandemia não se encerrou por total, mas o estarmos aqui indica que está muito mais perto do fim do que esteve há um tempo atrás. Então tem que ser muito bom estarmos aqui e até também durante um bom tempo a gente vai sempre ouvir isso. Estamos no nosso recomeço, a oportunidade de recomeçar, vamos retomar. E aí, até nem tem nada a ver com o assunto que pretendo conversar com vocês, mas creio que seja importante a gente refletir quando a gente pensar nisso. Nós estamos realmente recomeçando hoje, domingo passado? Porque se nós colocarmos na cabeça que nós estamos recomeçando agora, que as coisas estão se abrindo, que o distanciamento social está se afrouxando e que o isolamento está se afrouxando, é porque durante esses mais de 2 anos nós ficamos parados, esperando a vida voltar, acreditando que a vida estava parada porque eu estava recluso na minha casa. E não, na verdade, nós não estamos recomeçando nada, nós estamos dando continuidade porque a vida de cada um não parou. As nossas ações, as nossas obras, os nossos pensamentos, o nosso crescimento, as nossas dores, as nossas frustrações, nossas alegrias, continuaram acontecendo da mesma forma. Depende da forma como a gente vai ler essa história que nós escrevemos durante esses 2 anos. A gente pode ler uma história onde nós não encontramos nada de positivo, porque a depressão, a tristeza, a apatia, o desânimo, as dores foram predominantes. Ou podemos ler uma história de resiliência, de força, de se reinventar, de se ressignificar, de procurar olhar para o próximo e entender que a minha ação, a minha atitude é importante para proteger o próximo. Quer dizer, a nossa história é um livro escrito por nós e lido por nós. O que os outros vão ler da nossa história é interpretação alheia, não nos diz respeito. Mas como nós lemos a nossa história, é muito importante. E aí a gente entra no assunto que eu quero trazer para a gente discutir, que é a nossa vida. Será que nessa história que a gente lê da nossa vida, nós somos protagonistas? Nós somos o ator principal da nossa história, da nossa vida, do nosso livro. Não vamos esquecer nesse momento, que acreditamos em múltiplas vidas, que somos reencarnacionistas, que acreditamos na reencarnação. Vamos só nos ater nesse RG que nós temos agora, nesse CPF, nessa vida. Se a gente pegar o livro da nossa vida, dessa vida, eu agora aqui, Fábio Campos, RG 23, 260, 582, traço 8, eu sou protagonista da minha vida? Eu me vejo, eu me entendo como o ator principal? Isso é importante. E é muito importante porque se eu não me enxergo como protagonista da minha vida, quem são os protagonistas? E por que eu não me enxergo como protagonista? Por que eu coloco outras pessoas como mais importantes? Porque eu quero me esconder da responsabilidade? Porque é muito mais fácil ficar sentado assistindo os outros errarem do que virar vidraça? Porque é muito mais cômodo passar pela vida escondidinho, sem ninguém ver, sem ser cobrado, sem ser julgado, ali, só comendo pipoca, rindo da desgraça alheia, sentindo uma invejinha, mas ali, quietinho, gostoso. É como, por exemplo, fazendo um comparativo com um time de futebol. Um jogador de futebol, ele pode ganhar aí, sei lá, uns 100 mil reais para ser reserva. E ele sabe que o titular não vai sair tão cedo. Ele pode estar extremamente, estupidamente satisfeito de ganhar 100 mil reais e continuar no banco de reserva sentado, assistindo lá o titular, sendo vaiado,
tendo a pressão, e ele lá sentado ganhando 100 mil reais sem fazer nada. É claro que em algum momento esse titular, ele vai ter os louros da vitória, mas tudo bem, eu finjo que eu não estou vendo, ou então eu falo, que inveja boa. Eu posso estar abrindo mão do protagonismo simplesmente por comodismo, por uma escolha astuta de me poupar, de virar vidraça. Ou eu posso estar abrindo mão do protagonismo da minha vida porque simplesmente não me vejo em condições de assumir esse papel. Aí a gente está no campo daquilo que, para mim, é o grande mal da nossa humanidade, é a baixa autoestima. É quando você acredita no que os outros falam, que você não é nada. Você acredita que é incapaz de guiar a sua vida, de tomar as decisões, de escolher. Você se sente pequeno. Você está numa roda de conversa, você não ousa fazer um comentário, porque você não tem nada para falar. 99% da conversa da roda, ou é falando da vida alheia, ou é falando do Big Brother, de novela, coisa de trabalho, coisas bobas. Ninguém está discutindo filosofia, física quântica, química profunda. Mas eu fico quieto, com medo de entrar, porque eu acho que eu não tenho nada, não trago nada para crescer. Eu não tenho nada para falar, não tenho conteúdo. Então eu me calo. Até porque, não raro, eu já tentei falar e fui passado por cima como um trator com os outros. Por quê? Porque eu fui falando baixinho assim. Ai gente, ontem aconteceu tal coisa, aí alguém me fala, gente, nem te conto, fulano, brá. E aí eu me assusto e fico quieto. Porque o outro fala mais alto. Porque os olhares dos outros se voltaram para essa pessoa que tomou a palavra quando eu ia falar. Então, eu não me sinto com competência de me enturmar. Eu fico quieto. Ou também, não raro, desde pequenininho, eu escuto aqueles que mais me amam no mundo, os meus pais, dizendo que eu sou um vagabundo. Não arrumou seu quarto, mas é um preguiçoso. Tirou nota baixa, mas é um preguiçoso. Olha, não faz nada da vida, não trabalha, só come e dorme. Essas frases que para nós, para nossa geração ali de trás, eram frases comuns de serem ditas, elas não são analisadas a fundo quando a gente fala. A gente fala por falar. Eu preciso ofender o meu filho. Eu vou pegar essa frase aqui. O que ela significa? Ah, não sei. A gente diz tanta coisa que a gente nem sabe o que significa. A gente só diz porque nos ensinaram que aquela frase cabe para aquela situação. Eu duvido se perguntarem para uma criança de 9 anos o que significa pedir a benção para o vô. Vai lá, filho, pede a benção para o seu tio. A benção, nem a benção, mas é a benção. E ele vai e pede a benção. Quer dizer, nós somos doutrinados desde pequeno a repetir palavras, frases, que a gente não para pensar. É por isso, até fazendo um gancho com essa situação da gente usar frases que nos foram dadas pelos nossos pais, que foram dadas para os nossos pais, pelos nossos avós, e assim vai se perdendo com o tempo, e que a gente não percebe o peso que essa frase pode ter para quem está escutando, que nós temos o tal do racismo estruturado. O que é o racismo estruturado? São atitudes que nós temos, falas que nós temos, que a gente não enxerga como falas racistas, porque nós nunca paramos para pensar no que a gente está falando. A gente nunca parou para pensar que eu chamar um móvel do lado da minha cama de criado mudo, eu estou me referindo a uma situação que demonstra esse racismo estruturado. Porque quem eram os criados? Eram os negros. Então existem palavras que a gente pode achar bobagemzinha, mas que nós falamos sem saber o significado e como isso vai repercutir no outro. E quando criança, pior ainda. Não raro, nós adultos, nós transferimos para essas crianças, às vezes com a melhor das intenções, os medos, os traumas, e potencializamos toda essa baixa autoestima, que quando essa criança crescer, se tornar um adolescente feio, cheio de espinha, olha lá, anda curvado porque tem vergonha de mostrar os seios, olha lá, e isso aqui, aqueles comentários bons de domingo na mesa do almoço que a gente gosta de fazer,
para desfocar da gente a atenção, a gente gosta de pensar alguma criança para realizar. A gente vai alimentando essa baixa autoestima, e aí quando essa criança se torna um adulto, ela não raramente, como nós, como todos nós, podemos em algum momento não nos enxergarmos como protagonistas. Falávamos agora há pouco, lá na preparação, sobre um trecho de um texto lido do livro... Como que é o nome do livro mesmo? Vida, Verdade e Vida. Verdade e Vida. Sobre o trabalho. E como as pessoas se identificam com esse trabalho. Que quem sei lá, varredor de rua queria trabalhar numa mercearia, quem trabalha em tal coisa queria fazer tal coisa, que nós não estamos satisfeitos. Nós não estamos satisfeitos com o que fazemos. Por quê? Porque sentimos vergonha. Porque nos ensinaram desde cedo que para vencer na vida tem que ser chamado de doutor. Tem que andar todo bonito. Tem que entrar numa loja e as pessoas virem te atender porque você tem uma aparência boa, porque você ostenta um anel gigante, porque você tem um carro bom, uma casa boa. Esses são os nossos sonhos, nossas metas, nossos valores. Estão aí, podem ter certeza. Escondidos de alguma maneira no nosso inconsciente. Porque nós viemos nessa geração. E essa geração que está aqui ainda tem isso. E como nós não conseguimos conquistar esse status, não nos enxergamos como protagonistas. Eu não consegui achar o príncipe da minha vida. Não consegui achar a princesa da minha vida. Por quê? Porque a pessoa com a qual eu vivo não é a tampa da minha panela. Não é a metade da minha maçã. Por quê? Porque na vida eu tenho que ter um grande amor. Por quê? Porque eu vejo nos filmes. Todos os filmes têm um grande amor escondido por aí. Eu leio nos livros. Todo mundo tem um grande amor. Eu não tenho um grande amor. E enquanto eu estou atrás desse grande amor, tantos amores passaram na minha vida e eu não dei valor. Eu deixei de ser amor para outras pessoas. Então, muitas vezes, abrimos mão do protagonismo da nossa vida porque não acreditamos em nós. Como se tornar o protagonista da prova? Como se tornar esse protagonista? Como sermos e enxergarmos que somos a pessoa mais importante da nossa vida, sem cair no risco também perigoso do orgulho, da vaidade? Porque esse também é um outro elemento importante e que nos impede muitas vezes de atuarmos como protagonistas. E aí é onde entra a religião, não a religiosidade, o sentimento religioso, mas a religião enquanto instituição. Entra o peso dessa religião, um peso ruim, uma contribuição ruim que nos ofereceram. De mostrar que você não pode pensar em você. Você tem que sempre pensar no outro, porque senão você é egoísta. E não pode ser egoísta, porque egoísmo é pecado. Na ânsia de fazermos, dessa religião nos fazer entender que temos que nos preocupar com o próximo, colocaram na nossa cabeça que nós não temos que nos preocupar em nada conosco. Porque se eu me preocupar comigo, se eu me sentir orgulhoso de mim, eu estou sendo orgulhoso. Eu posso, meu filho, chegar lá e, passei no concurso da Petrobras. Que orgulho do meu filho. Eu passei no concurso da Petrobras. Imagina. Bobagem. E aqui por dentro, morrendo de vontade de falar, estou muito orgulhoso de mim, olha só o que eu conquistei. Eu conquistei. Mas eu não falo. Muitas vezes eu fico quieto. Porque se eu falar, as pessoas falam, que prepotente, que vaidoso, que isso, que aquilo. E novamente, o receio do olhar alheio. E aí, eu acabo olhando para as minhas conquistas e deixo-as quietinhas, guardadas. Por outro lado, eu olho para os meus deslizes, para as minhas faltas, para as minhas mancadas, e aquilo parece que se ainda fosse permitido aqui em São Paulo, eu colocaria no outdoor, na Avenida Paulista, na Radial Leste, na Marginal, que é para todo mundo saber o quão ruim eu sou. Então, como conseguir ser protagonista lidando com o medo de assumir responsabilidades, lidando com a baixa autoestima e lidando com esse limite com o orgulho e a vaidade? É óbvio que não é fácil.
ser. Coisas fáceis demais a gente não dá valor. A gente não valoriza o que vem fácil. Eu já vi esse ditado popular. O que vem fácil, dinheiro que vem fácil, vai fácil. E estamos falando de algo que não se constrói da noite para o dia. É uma construção de vida. E aí, nesse momento, evoquemos a nossa crença na reencarnação. Vamos voltar para acreditar na reencarnação. Essa construção do protagonismo não começa hoje, não recomeça hoje. Não recomeçou com o fim desse isolamento social e o quase fim da pandemia. Começou, essa construção do nosso protagonismo começou no momento em que, e aí é de verdade, é literal, sabe-se lá Deus, só Deus sabe, como nós fomos criados. Naquele momento, em que numa pura figura de linguagem, assim, para a gente tentar imaginar, uma centelha se desprendeu de Deus. Criou-se uma individualidade. E dessa individualidade, um espírito. Nesse momento, eu, que fui criado, eu vou começar a trabalhar o meu protagonismo, a minha individualidade. E como os bons espíritos, disse Kardec, sem nenhuma informação. Tendo as reencarnações, como o Raimundo colocou, para aprender. Para errar. Porque o erro é aprendizado. E aí, outra vez, como demonizamos o erro? E isso também nos afasta de querer ser o protagonista. Porque toda vez que eu erro, alguém aponta o dedo para mim. Eu sou o primeiro a apontar o dedo para mim. Errou. Eu falei para você ficar quieto. Eu falei para você não abrir a boca. Eu falei que não iam gostar do que você ia falar. Se você ficasse quieto, você não estava agora lendo lá. Por que você foi postar isso no Facebook? Bem feito. Olha só, um monte de crítica. Você foi cancelado. E eu não sei lidar com isso. O erro alimenta a nossa vontade de não errar. E para não errar, você tem que ficar quieto, porque isso me faz lembrar quando no segundo estágio, numa indústria química, um rapaz, era uma indústria química de tinta, de desenvolvimento de tinta. Aí um rapaz, ele fez um sisteminha, uma gambiarra, com vários funezinhos para acelerar a filtragem. E caiu, e sujou todo o chão de tinta. Aí a galera, é claro, chegou e não perdoou, e tirou sarro pra caramba. E ria dele, que nhaca que você fez. Aí chegou o chefe, olhou, falou, isso só acontece com quem trabalha. E é a maior pura verdade. Errar só acontece com quem tenta. E não tem que ser visto como um demérito. Tem que ser visto como aprendizado. Tem que servir para construir o nosso protagonista. Opa, tentei dessa forma, não deu certo. Vou estudar o que eu fiz. Tentar identificar onde está o meu erro, onde começa a nascer o meu erro, meu equívoco, e vou corrigir. É aprendendo a lidar com as frustrações. É aprendendo que a vida não é um livro, não é um conto de fadas. A vida é a vida. A gente, principalmente nós, o povo latino, nós somos colonizados pelos latinos europeus. Nós temos uma ascendência portuguesa muito grande, espanhola muito grande. E a cultura desses lugares é expansiva, ela é colorida, é o fogo da paixão. Se olha um inglês, um alemão, um anglo-saxônico, eles, para nós, são frios. Nasceu seu filho, que bom. Está com saúde? Que bom. A gente sai virando cambalhota, a gente abraça todo mundo. Não somos melhores que eles. Temos uma forma de se expressar diferente. E isso acaba contaminando o nosso poder de avaliação da nossa vida. Se eu olho para a minha vida, ela está muito branca e preta, sem graça, sem gosto. Cadê as cores? Cadê aquela paixão? Cadê aquele desafio? Quem sou eu na fila do pão? Se eu não consigo lidar com isso, eu nunca vou conseguir, novamente pegando a palavra do Raimundo, dar o primeiro passo. E na verdade, de verdade, a gente já deu esse primeiro passo. A gente não para de dar passos. A gente não fica parado. O grande problema é esse. O espírito, ele não fica parado. Ele caminha. E a questão é, para onde estamos caminhando? Para que lado que estamos caminhando? Estamos numa nau à deriva, indo para onde o vento assopra? Como é a nossa vida?
ela vai para onde nós queremos, ou desejamos pelo menos, ou ela vai de acordo com o sabor das situações? Isso novamente tem a ver com o ser ou não protagonista, com o quão corajosos somos de tomar decisões. Um exemplo muito claro: se a gente conversar, vier aqui aos sábados pela manhã, sair com o pessoal da área social, para ir lá na praça receber os moradores em situação de rua, a gente vai ver que na maioria, pode ter pessoas mais jovens, mas a maioria são pessoas já de uma certa idade. Pelo menos a aparência, até pela situação em que vivem, demonstram isso. Mas vamos supor que a gente converse com um senhor, um morador de rua, dos seus 60 anos. Como foi que ele parou ali, naquela situação? Qual é a história dele antes de chegar e se ver morando na rua? Foi de repente, acordou um belo dia e falou: quer saber? Cansei. Me mergulhei na rua e pronto. Num estalar de dedos. Não. Na maioria das vezes, essas pessoas, não muito diferentes de nós, foram tomando pequenas decisões ao longo do dia, ao longo da vida, ao longo da semana. Não estavam paradas. Estavam caminhando. E se pudessem parar no tempo, sair de si e olhar o amplo, aonde estão e para onde estão indo, iam perceber rapidamente e falar: opa, não é um lugar bom não. Eu estou indo para um lugar que eu não vou gostar. Vou parar e vou mudar, vou para cá. Ali não é bom. Nós até temos condições de fazer isso. Nos falta a lucidez necessária da maturidade espiritual. Então essa pessoa, ela aos poucos, ela foi abandonando a sua vida, ela foi se diminuindo, os outros passaram a ser muito grande para ela, o peso, as dificuldades começaram a empurrá-la para escolhas que a afastavam de qualquer outra possibilidade que não fosse essa que elas enxergassem a melhor. Fugir da sociedade, fugir da família, fugir do mundo, fugir de si, fugir dos problemas. Ir para um mundo, o mesmo mundo nosso, porém um mundo que na visão dessas pessoas é um mundo sem regra. É um mundo sem lei. É como dizia-se antigamente, é o tal do mundo cão. Então de repente essa pessoa, ela nem se apercebe que ela está indo para esse caminho. E aí, num dado momento da vida, aí aos longos dos seus 60 anos, 50 anos, em algum momento, essa pessoa pode parar, olhar e ver que está dormindo, morando num banco de uma praça. E se perguntar: como eu vim parar aqui? Da mesma forma como nós podemos, num dado momento da nossa casa, no nosso teto ali, independentemente de ser próprio lugar, enfim, eu tenho um teto, eu tenho como lavar a minha roupa, eu tenho como ir no banheiro, fechar a porta, eu tenho como tomar banho. Eu posso me perguntar: como que eu vim parar aqui? Olhar para a família, olhar para os amigos, olhar para o emprego, olhar no espelho e falar: como que eu fiz isso? E não entender. E não entender como que chegamos até aqui e construímos isso que nós somos. Isso não é raro, da gente não conhecer a pessoa que nós estamos olhando no espelho. E isso é muito engraçado, né? Porque se a gente falar, uma prova, hein? Descreva Deus. O que é Deus para você? A gente vai pedir folha para o avaliador. Acabou a minha, professor. Pode me dar mais um? A gente vai escrever, a gente manja tudo de Deus. Fale sobre Jesus. Aí é mais ainda. Escolha alguém do seu convívio e comente sobre. Vamos escrever. Fale sobre você. Fale sobre descreva a sua história. Você tem 50 minutos para fazer isso, para descrever a sua história. Do momento que você lembra até hoje. Eu duvido que a nossa caneta vai correr tão rápido e tão fluente como foi para escrever, para falar de Deus, de Jesus e do outro. De Deus, poxa, os espíritos são tão claros para a gente, para Kardec e por tabela para nós. Kardec pergunta: temos condições de entender Deus?
Os espíritos respondem na lata. Vocês? Não. Falta muita coisa para completar vocês para entender Deus. Nós conseguimos senti-lo. Nós conseguimos entendê-lo na conversa de espírito para Deus, ali. Aquela coisa de sentimento. Agora, entender, ao ponto de descrevê-lo, dizer que ele é isso e aquilo, ele age assim, ele age acolá, ele condena isso, condena aquilo outro, igual muitas vezes a gente faz. Ah, não, Deus condena isso. Ah, não, Deus aprova isso. Isso é pretensão. Jesus. Nos dedicamos a entender da vida de Jesus. Não somos fofoqueiros, mas gostamos de falar da vida de Jesus. E do outro, então, o outro é a nossa fuga. Como que eu vou ocupar a minha cabeça? Tem hora que eu não tenho o que pensar? Vou pensar de mim na minha vida? Não. Vou pensar na vida do outro. Então eu vou me especializar na vida do meu vizinho, na vida do meu irmão, na vida do meu tio, na vida da minha mãe, na vida do meu companheiro, da minha companheira, do meu filho. E enquanto eu estou me especializando na vida alheia, eu estou protegido de olhar para mim. E aí chega esse momento, eu tenho que falar de mim. Será que somos capazes de realmente falar de si? Será que nós nos conhecemos? Será que a gente consegue, pressionado pelo limite da vaidade e do egoísmo, dentro do que nós temos de autoestima, e do lado de cá, o medo da responsabilidade, do julgamento alheio, de ser vitrine, será que nós conseguimos nos entender como protagonistas da nossa vida? E se eu não me entendo como protagonista da minha vida até hoje, será que eu consigo encontrar em mim motivação, ousadia de mudar a minha história? De a partir desse momento, continuar essa história, porque ela não é apagada, mas ressignificá-la. Ressignificar a minha vida. Estou na rua, estou num lar que eu não gosto, estou entre amigos que eu não gosto, e num dado momento me dei conta disso, que eu estou insatisfeito. O que eu vou fazer? Esse é um momento em que ou eu me afundo mais nesse poço do afastamento da realidade, ou arregaço as mangas e falo, vou pra luta. Tenho que continuar vivendo. Eu me trouxe até aqui. Se foram as situações que foram me empurrando, eu me permiti guiar. Eu me permiti ir para o caminho que a dor me dava um tapa, eu virava para cá, eu vou para cá. O medo me dava um tapa, eu virava para cá, eu ia para lá. Então eu me permiti. Eu errei ao ceder para fulano, porque achavam que eles sabiam mais do que eu. Eu errei porque tive medo de ousar e sair daquele meu emprego e ir para aquele outro, porque não era tão seguro. Eu errei quando me envolvi com uma pessoa sem ter certeza que eu amava. Eu errei. O que eu vou fazer? Vou corrigir o meu erro, não errando mais. E vou respeitar as decisões que eu tive naqueles momentos de vida. Porque as decisões que nós tomamos de hoje, desse momento para trás, refletem o conhecimento, a vontade, tudo aquilo que nós fomos naquele momento. Não dá pra gente cobrar, a gente fala, né, a gente vê os nossos filhos aí com 17 anos fazendo tanta cabeçada de falar, que absurdo. Jamais faria um negócio desse. É claro, agora com 30, 40, 50, 60 anos, é muito fácil julgar um adolescente de 19, uma pessoa de 22 anos, 21 anos. Porque nós conquistamos experiência de vida. Então é valorizar as escolhas que nós fizemos. É não julgá-las erradas, é julgá-las pertinente àquele Fábio. Hoje, dia 10 de abril, eu tenho a oportunidade de começar uma nova história para esse Fábio. Aonde eu vou olhar para o passado, respeitar o Fábio do passado e falar, filhão, você teve a sua oportunidade, me trouxe até aqui. Eu quero entregar para o Fábio de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, um Fábio melhor do que esse Fábio de hoje. Vou trabalhar para isso. Vou me transformar no protagonista da minha vida. Eu sei que não vai ser uma tarefa fácil, eu sei que não será da noite para o dia, eu sei que pode ser que nem seja nessa vida. Mas eu vou fazer o possível para saber que eu tenho que ir para lá. Porque é para lá que está o protagonismo da minha vida. Posso ter um monte de percalços, mas não vou sair dessa moto. Posso demorar, mas é para lá que eu quero ir. Eu vou tomar as rédeas da minha vida. Porque no final das contas, pode demorar, mas esse é o nosso destino. Porque somos
eternos. Temos o tempo todo. E mais ainda, somos oriundos de Deus. Logo, somos perfeitos. Só precisamos acreditar e descobrir essa perfeição. Aí agradeço a todos. Aqui logicamente está um pouquinho atrasado. Vou me basear por ele. Eu me baseei no meu para começar e me baseei naquele para terminar. Agradeço a todos, que a gente possa sair daqui e refletir profundamente sobre a nossa vida, tomando todo o cuidado para não cair em depressão. Porque às vezes pensar na própria vida, daqui a pouco a gente esquece o propósito e começa a estar chorando porque está vendo as coisas que a gente fez. Não é essa a ideia. É olhar para a nossa vida para aprender com ela, porque nós somos os nossos melhores professores. Porque a gente sabe o que fez. Um bom domingo para todos nós. Obrigada.